todo. Durante o Super Conectado nós conversamos com o vereador Gabriel Azevedo, depois no Alerta Super conversamos com o vereador Bim da Ambulância, e todos estupefatos com essa prisão, muitos ficaram admirados por ter acontecido isso. Mas a nossa produção entrou em contato com um ex-assessor do vereador Cláudio Duarte, e ele está aqui nos estúdios e vai dar uma entrevista exclusiva para mim e para o Ricardo Corrêa, que é nosso editor de política, aqui durante o Giro da Super. Marcelo Cassiano, primeiro eu queria agradecer sua participação aqui, sua presença aqui, e obrigado pela confiança em nos trazer essas informações. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, Sapia, boa noite, Marcelo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Sapia, Ricardo. Marcelo, eu queria primeiro perguntar para você o seguinte: você participou do esquema da rachadinha do vereador Cláudio? Olha, Sapia, na verdade, como que aconteceu no gabinete? Fizemos uma boa eleição no ano de 2016, né? Onde eu tive a oportunidade de lotar cada um dos assessores, né? E me lotar com a própria palavra, dentro do combinado de que cada um receberia pela função que exerceria e pelo valor que tinha desenvolvido durante o processo, né? Em meados de janeiro, já houve uma reunião por parte do vereador. Isso de 2017. De 2017, começo do ano. Não tinha dado um mês de mandato. E aí, querendo voltar atrás sobre todo o combinado que havia feito, de valor, de salário, dos principais assessores, no qual era o principal dele, né? Era até então um articulador de um projeto. Sou publicitário de formação e líder comunitário na região 99. E aí ele veio com uma conversa que tinha que arrumar espaço para outras pessoas e tal. Eu fui e me dispus, falei, não, me disponho, né? Articular isso junto ao prefeito Calil, articular isso nas regionais ou até em algumas empresas privadas, para ver se a gente consegue espaço para essas pessoas que nos ajudaram no processo, porque a estrutura do gabinete, ela é pequena, então não tem condições de agregar a todos. Quantos funcionários tem um vereador? Hoje em Belo Horizonte, a estrutura padrão são 18 assessores, né? 3, né? Pagos pela Câmara e os outros 15 pela verba que o vereador tem para remunerar, que os parlamentares têm para remunerar os assessores. E aí a gente estava com mais de 20 pessoas para poder encaixar. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar isso, vamos ver se o pessoal consegue segurar tudo. Aí houve uma discussão, né, ocasionada por parte do vereador, onde ele era incisivo e firme, não, nós vamos ter que fazer sim, inclusive você vai ter que me devolver do seu salário. E era um percentual? Era um percentual muito alto. Quanto era o seu salário? O meu salário era R$8.403. Quanto que ele pedia de volta? Ele me pediu R$2.000 em espécie, mais 10% que era para uma caixinha, uma suposta caixinha para ajudar o projeto. E eu, como curioso e negociador que sou, falei, não, como que procede essa caixinha? Para a gente poder fazer ações voltadas à comunidade ou para poder custear ações externas ao projeto, né? De comum acordo a todos. Quando você diz o projeto, é o projeto político-eleitoral. É o projeto político-eleitoral, né? E as suas vertentes. E no caso dos 2.000 que ele pedia, era para também projeto ou era para ele? Segundo ele, era para poder conseguir espaço para 2 ou 3 pessoas que não tinham sido colocadas. Aí eu questionei, falei, vamos fazer o seguinte, essa caixinha que seja documentada, que seja um valor de capital aberto para que todos possam ter acesso e mensalmente todos saibam quanto tem e o que fazer com o recurso e quando fazer, que seja prestado contas. Julgo pertinente. Agora, esse valor aí eu sou contra, porque cada um já deve ter feito o compromisso em cima do seu salário e o senhor me vem, né, nessa altura do campeonato querer tirar dinheiro das pessoas. Aí o pessoal virou e falou, não, vamos fazer, porque é o vereador que manda. Aí eu virei e falei, mas posso discordar, é um direito meu. Falei, vocês estão de acordo? Aí quem estava presente falou, não, estou perfeitamente de acordo. Aí fulano falou que estava de acordo, tal. Aí eu virei... Todo mundo foi obrigado a repassar R$2.000 para ele? Não, R$2.000 era do meu. Cada um repassou uma parte. Aí dependia do valor do salário. Só que o meu era o mais alto. Aí falou, vou tirar do seu 2.000 porque você ganha mais do que, propriamente dito, o meu atual chefe de gabinete. Então vai ser 2.000 seu. Eu virei e falei, sou contra. Vamos fazer o seguinte, eu me responsabilizo em tentar arrumar uma vaga para essas 2 ou 3 pessoas, né? E você vai segurar. Esse mês, por exemplo, todo mundo já deve ter feito um compromisso com o valor. A gente cancela isso. Não, que não sei o que tem e tal. Falei, não, pelo menos 10%, então eu vou ter que pegar. Falei, beleza. E aí comecei a trabalhar em cima dessa possibilidade e eu não tive sucesso, né? No mês de março,
acabou acontecendo de eu não ter conseguido as vagas, né? Até devido a uma situação de um novo plano de governo do Calil, né? E tudo. Aí sentei para conversar com ele. Falei, não consegui, realmente tá complicado, como que a gente vai fazer? Tinha acontecido uma exoneração na oportunidade de um assessor nosso de comunicação da época. Aí eu falei assim, como exonerou fulano de tal, o valor do salário dele basicamente daria esse valor que você tá querendo, né? Arrecadar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer certinho, lota a pessoa ou as pessoas nessa vaga e a gente segue a vida. E aí ninguém mexe com nada. Foi aí que eu tive uma surpresa triste, né? Tava só eu e ele na sala, ele cresceu pra cima de mim. Não, você não entendeu a conversa, não. O dinheiro é pra mim. Não tem nada de dar pros outros, não. O dinheiro que eu tô pegando é pra mim. E se você for contra, você tá exonerado. Aí eu virei e falei, que isso? O combinado nosso não era esse, não. Trabalhamos tanto pra gente seguir um projeto sólido. Como é que fica a nossa representação diante do povo? Eu sou um cara que bato muito nessa questão de renovar com qualidade. Resolvi deixar de ser candidato para te apoiar, porque você não era um político propriamente dito, era um comerciante. E agora só me vem com essa. Você tá muito nervoso, vamos deixar para conversar outra hora. Isso foi por volta de março de 2017. Março de 2017. Aí saí de cena. Falei, não vai dar certo desse jeito, não vou aguentar. Aí comecei a trabalhar ao meu favor. Toda reunião que tinha, né, eu prestava muita atenção no que estava sendo dito, né, e aí eu ia incisivo nessa questão, né, de não ser coerente com o que a gente estava disposto a fazer, e aí foi gerando um distanciamento entre nós dois. Só que ao mesmo momento que ele tinha vontade de me exonerar, ele não podia fazer porque a votação dele, o projeto dele estava todo comigo. Mas você começou a repassar os R$2.000. Isso, aí eu fui obrigado a repassar. E aí, beleza. Falei. E todo mundo do gabinete também. E os principais, né? Os que ganhavam mais eram obrigados a fazer e os demais tinham que devolver 10%. E aí foi tocando aquela situação, aí chegou mais ou menos no meio do ano, tivemos uma outra discussão, eu virei e falei, vamos abrir para todo mundo, coloca as contas na mesa, os recursos, como que estão sendo gastos. Aí houve outra discussão, ele falou, você tá me acusando de estar roubando do povo? Não tô roubando de ninguém, não. O dinheiro é meu, eu gasto o jeito que eu quiser. Aí fiquei calado, deixei quieto. Aí falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte, deixa o meu cargo à disposição, se eu toco o seu projeto, eu sigo a minha vida, né? Sou um comerciante da região, tenho uma pequena agência de comunicação lá. Falei, então eu volto pro meu projeto, vou fazer os meus trabalhos e segue a vida, não falo do senhor, nem o senhor fala de mim. Falou, você acha que eu sou bobo, você quer sair pra você ser candidato. E como meu projeto tá na sua mão, perca a minha base. Falei, não tem minha base não, o projeto é nosso. Então, já que tá sendo dessa maneira, eu não faço mais parte. E aí começou aquele sai, não sai, foi empurrando, quando foi no meio do ano, agora passado, eu comecei a me sentir muito mal. E aí comecei já a me programar para me sair. Falei, dando a eleição de 2018, eu tô fora. Você não sai. Você fica com nós até onde a gente for. Falei, com um projeto sujo desse eu não mexo, porque eu não quero meu nome no jornal. E virei e falei, e outra coisa, em qualquer situação, eu tô te avisando, quando acontecer algum problema desse nível, né, eu espero que o senhor responda do mesmo jeito que o senhor responde para nós aqui. Assuma a responsabilidade, porque o que o senhor faz é covardia. Tinha assessor que chorava. Eu já cansei de ver assessor chorando. Eu tinha muitas vezes de fazer compra, doar cesta básica pro pessoal, porque o pessoal não tinha Marcelo, que comer. fala-se em R$1 milhão que ele teria conseguido nesses 2 anos, certo? Anos 2017 e 2018. Isso dá 500 mil por ano, dá uma média de R$40 mil por mês. Era mais ou menos isso que ele arrecadava dos 18? Você acha que é possível? Eu acredito realmente. Agora, o senhor foi ouvido hoje pela polícia como testemunha aí do caso, né? Sim, pela exato, delegada. procurado. Você já tinha sido ouvido outra vez pela polícia? Já tinha participado das investigações? Logo no início eu tinha sido procurado, na oportunidade, pelo delegado doutor Alex Freitas. Isso era por volta de quando? Final do ano passado. E eu muito receoso, que eu falei, porque chamou muita atenção a minha saída do projeto. Eu tinha sido procurado pelos parlamentares. Você saiu quando? Eu saí 21 de novembro. Do ano passado. Do ano passado. Certo. E aí ficou aquela especulação, vai pro gabinete fulano, vai pro gabinete ciclano. E eu tava muito ainda, com muito medo ainda, né? Eu falei, como eu ainda tava em readaptação funcional, né? Eu só poderia voltar a trabalhar no final de fevereiro ou março. Falei, você foi demitido logo depois de ter tirado uma licença médica, não é isso? Isso, eu estava ainda em gozo de readaptação funcional, né? Fui exonerado segundo a casa de maneira errada por ele, né? Porque o cargo é de livre exoneração, cabe a ele a responsabilidade de contratar ou não. Sim. Mas ele me exonerou numa situação irresponsável, no qual eu estava debilitado e necessitando do provento. E aí passei todo esse aperto. Quando a polícia me chamou, eu fiquei assustado. Falei, poxa vida, eu tô vendo com qual vereador trabalho, vem essa bomba.
E aí abri o jogo, falei daquilo que eu julgava ser importante, no qual eu tinha sido perguntado, falei exatamente de tudo que eu vi ali dentro, né? E de tudo que eu tentei lutar para que não acontecesse. Por exemplo, eu tenho documentado, né? Tudo isso que eu tô falando, porque como eu estava lutando para que algo de errado ou algo que eu julgo ser uma corrupção deslavada não acontecesse, e eu estava dentro do sistema e querendo sair e não poderia sair por determinada situação, eu fiquei insistindo naquela situação. Falei, então eu preciso realmente me municiar das informações, porque se tiver algum tipo de prestação de contas, de retaliação ou algo do tipo, eu estou embasado, né? E esse tipo de documentação seria o quê? São os extratos bancários, né? Sim, de transferência que você fazia de saques, né? Que na verdade você tinha que sacar um determinado valor e dar em dinheiro. Então quer dizer, todo mês aquela rotina de conta. Todo mês recebia tal dia, daí 3, 4 dias você tinha que fazer o saque. E esse dinheiro era entregue para quem? Para ele próprio? Infelizmente, quando ele não me cobrava isso, às vezes a gente saía para uma visita técnica, uma reunião de rotina de mandato, e ele ficava inquieto, me cobrando como se eu estivesse devendo para ele. Sim. E aquilo me fazia mal. A gente discutia. Eu tenho isso guardado, tem que comprovar isso. Muito triste essa situação. E aí, quando não era nessa situação, eu tinha que entregar pro chefe de gabinete, que era a pessoa que ficava à frente do esquema. Que também foi preso hoje. Que está preso e que eu falei diversas vezes para ele, para poder lutar comigo contra essa situação, porque isso uma hora ou outra ia dar problema. Você chegou a denunciar isso na corregedoria da Câmara? Algum outro vereador sabia desse artifício utilizado? Nenhum parlamentar sabia. Nenhum? Eu era o tempo todo ameaçado de falar alguma coisa, que não podia sair dali, que senão ia acontecer coisa ruim. Fui ameaçado de morte algumas vezes. Outros assessores também foram ouvidos e confirmaram isso para a polícia ou somente você? Segundo a polícia, outros assessores tentaram mentir, na verdade, né? E aí, quando a polícia, como ela sabe trabalhar, e eu quero dar os parabéns, né? A nossa Polícia Civil, toda a estrutura policial que temos, eles sabem trabalhar, conseguiram tirar da boca de alguns assessores que o trabalho era feito. E muitos jurando que não, mentindo, tentando encobertar. Mas graças a Deus eu posso falar assim com segurança, que está sendo deflagrado mais uma situação muito triste para o nosso país, né? Mas que necessária. A gente precisa aprender como eleitor votar e mudar isso. E você acredita que outros vereadores na Câmara de Belo Horizonte também utilizem dessa mesma prática? Eu acredito que não. Por eu ser uma pessoa muito comunicativa desde mandatos anteriores, dos vereadores que eu tive relacionamento, dessa legislatura principalmente, né? Posso citar dos 41 do qual eu convivo, que são pessoas idôneas, né? E que têm feito até um trabalho à altura, né? O vereador, ele é eleito hoje para legislar e fiscalizar. Hoje você trabalha com qual vereador? Hoje eu tô sem cargo. Tá sem cargo. Tô sem cargo. Desde novembro, tô então desempregado desde novembro. Eu estou aí aguardando algo, né? Só posso trabalhar agora a partir de fevereiro. E o fato de você ter feito essa denúncia, você não acha que isso também pode implicar num problema na frente de algum outro vereador falar, não, eu não vou contratá-lo porque ele traiu, né? Ou o contrário, ouvi falar muito isso. Ouvi falar isso demais. Algumas pessoas me falavam, não, mas isso aí, você fez um parlamentar e a pessoa tá agindo dessa maneira, infelizmente você vai ter que aguentar até o final do mandato, porque se isso vaza para alguém, você vai ser tido como uma pessoa que denunciou. Eu falei, eu não tô denunciando ninguém, mas eu também também não posso manter ou segurar uma situação que é errada, porque senão eu estou sendo conivente com aquilo. Até porque na polícia, se você também não dissesse exatamente, poderia ser um problema. Exatamente. Poderia ser indiciado, né? Exatamente. E eu sempre prezei para que a coisa andasse corretamente. Então, na minha cabeça, eu tinha um dever, né, com o meu município, né, com a nossa cidade, de estar fazendo da maneira certa. Não teve mais nenhum assessor ou ex-assessor que também tenha sido exonerado até o final do ano, que tenha seguido a mesma linha que a sua nos depoimentos? Eu acredito que não. Porque do pessoal que fazia essa prática ilegal, ele teve que manter todos. Porque, por assim dizer, né? Era uma quadrilha, né? Então, ninguém podia sair. Sim. Eu era o único que não comungava da mesma opinião. Então, quer dizer, eu não era mais interessante. Entendi. Tá certo. Ricardo Corrêa, mais alguma pergunta? Eu só queria saber, depois disso tudo, como é que você sai disso? Você desanimou com a política, de trabalhar com políticos? Você já esperava de alguma maneira encontrar esse tipo de situação pelo caminho?
Na verdade, eu já esperava, né? Até vendo os noticiários ao longo dos anos. Isso ao mesmo tempo que desanima um pouco, não vou mentir, mas me encoraja. Você se sentiu enganado pelo vereador? Muito, muito enganado, traído. Tanto que hoje eu ainda tomo alguns medicamentos, né? Eu tive uma lesão muito grave, né? Fisicamente, da minha saúde. Um ex-atleta profissional de futebol que fui, né? Teve, né? Por ter tido um problema sério de infarto devido a uma carga excessiva de estresse. Não é fácil. Mas eu ainda acredito na nossa política, eu acredito que o nosso país está no caminho certo, né? A polícia, o Ministério Público tem tido a autonomia necessária e temos grandes nomes, eu falo hoje, né? Nas secretarias, né? E até dentro do Legislativo Municipal, pessoas que realmente representam a altura. Acho que nós, eleitores, por assim dizer, temos que realmente estarmos antenados, né? Na tendência e realmente buscar escolher melhor os nossos representantes. Tá certo. Marcelo Cassiano, ex-assessor do vereador Cláudio Duarte, que teve a hombridade e a honradez de denunciar, de falar a verdade, que realmente existia esse esquema de rachadinha. É um nome feio, né, Ricardo? Mas é o termo utilizado, né? Exatamente, é o nome que se usa, mas basicamente é aquela coisa mesmo de devolver parte do salário. Devolver parte do salário para o vereador. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece em várias câmaras de vereadores, inclusive assembleias legislativas. O filho do presidente Bolsonaro está sendo investigado por um esquema desse de rachadinha também, né? Eu tenho muito medo de continuar sofrendo retaliação, né? Eu prezo pela minha vida, a vida da minha família. É isso que eu ia perguntar, você se sente ameaçado de alguma forma? Eu me sinto muito ameaçado porque na estrutura de gabinete dele, né? Depois que eu saí, infelizmente, foram agregadas pessoas de índole duvidosa, né? De envolvimento com coisas ruins. Então, assim, como eu fui ameaçado e eles faziam questão de falar em alto e bom som, se eu fosse metido a besta de falar alguma coisa, que eles iriam dar um jeito de me matar, de colocar traficante atrás de mim, eu fico muito triste, né? De ver que ponto chegou e, ao mesmo tempo, eu fico também me sentindo motivado, porque eu vejo que realmente a representação popular faz diferença, porque senão eles não teriam. Você tem alguma gravação de algum pedido dele da propina ou somente os extratos? Tem um amigo meu que tem. Tem essa gravação tem uma pessoa guardada. Que tem uma gravação. É o seu seguro. Tem uma gravação segura e me mostrou. Ou seja, se alguém vier fazer alguma coisa com você, essa gravação existe. Exatamente. Então que não venham mexer com você. Exatamente. Se eu fosse vereador, eu contratava 4 seguranças para andar ao seu lado, que se você tropecar na rua, vão falar que foi ele que te derrubou. Obrigado, Marcelo Cassiano. Agradeço. Mais uma vez pela confiança. Obrigado, Ricardo Correia. Eu que agradeço. O giro fica por aqui, vem aí a minha querida Helenice Laguardia com últimas notícias. Super N amanhã cedo com Rodrigo Freitas. E eu vou embora e volto amanhã às 2 da tarde no Super Conectado. Tchau, tchau.